queria levar vocês um passeio um pouquinho por uma Buenos Aires que não existe mais. A Buenos Aires de março de 1976, nas vésperas do golpe que deporia a presidente Maria Isabela Martínez de Perón. Era um tempo em que acontecia tudo na Argentina, você tinha atentados terroristas praticados pela extrema-esquerda, pelos montoneiros principalmente, você tinha a resposta da extrema-direita, matando, assassinando, sequestrando, você tinha um bruxo no poder ao lado da presidente, um tal de José López Rega, que era o José Dirceu, da Isabelita Perón, só que era bruxo de verdade, e não o José Dirceu, porque José Dirceu, bruxo que é caçado não é bruxo. E ele não foi caçado, ficou no poder até o golpe que depois a presidente. Você tinha uma conspiração aberta, tão pública, que os textos que eu mandei permitiram ao jornal os títulos sucessivos. Golpe na Argentina é inevitável, primeiro título. Segundo título, golpe na Argentina é iminente. Terceiro título, golpe na Argentina está em marcha, trocado no segundo clichê por Caio Isabelita Perón. Ou seja, não era um belo trabalho jornalístico, vocês vão de convir, se não fosse tão público e tão evidente que era aquilo mesmo que estava acontecendo, a ponto de a gente receber no escritório de um dos correspondentes da agência F em Buenos Aires, um mapinha do movimento de tropas, para onde estava indo cada corpo de exército, que tornava absolutamente fácil determinar quando se daria o golpe, exatamente quando se daria o golpe. Nessa Buenos Aires circulavam dois vespertinos, que é um outro tema que a gente poderia fazer um seminário, não na Folha, que não tem o menor interesse, mas na universidade, que às vezes discute temas que também não tem o menor interesse. Por que no Brasil não pegaram os vespertinos? Nós nunca tivemos vespertinos de verdade. Na Argentina, naquela época, havia dois. O Crônica, que tratava basicamente de acontecimentos policiais, notícias policiais, que tratava dos famosos, quer dizer, não pensem vocês que os famosos foram inventados agora, já existia noticiário sobre os famosos há 40 anos atrás, ou 30 anos atrás. E tratava também de futebol, que também foi inventado antes de vocês começarem a trabalhar em jornalismo. Esse vespertino chamava-se Crônica. E havia um segundo, esse sim, sério, tanto quanto é possível ser sério, no jornalismo, chamado La Razón. Esses dois jornais eram anunciados na rua, num sistema que vocês certamente só viram em filmes americanos de antigamente. O pessoal anunciava o La Razón com frases criativas, já nem precisava, porque o noticiário era tão rico, tão forte, tão violento, que nem precisava, mas em cima da violência do noticiário eles ainda punham frases criativas. Até que um determinado dia, estava tomando café, num dos incontáveis cafés que fazem o Encanto de Buenos Aires, e entra o vendedor do La Razón, sem gritar, anunciando simplesmente, não houve crise hoje, compre La Razón. Eu comprei o La Razón, compraria de qualquer maneira, mas comprei com gosto, realmente, com tesão, porque estava na hora, acho eu, de desestressar, de reduzir o nível de adrenalina de quem estava cobrindo uma situação extrema, que depois ficou ainda mais extrema, com o golpe e toda a repressão que houve em seguida, não é? Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a gente está mais ou menos nesse mesmo momento hoje no jornalismo. O jornalismo hoje é uma baita de uma gritaria, sem parar de manhã à noite. Você começa com o jornal Bom Dia Brasil, entra o blog do Pedrinho, depois entra o blog do Antônio, depois entra o Jornal do Meio-Dia, depois entra a Globo News, depois entra não sei o quê, papapi, papapá, e vai fechar com o Jornal da Globo à noite. Se a gente continuar fazendo, no dia seguinte, 12 horas pelo menos depois do último grito, um jornal que grite as mesmas coisas que gritaram no dia anterior, a gente não vai poder comprar esse La Razón sussurrado que é o não tem crise hoje. Não é que não tenha crise hoje. O que a gente tem que fazer, e acho que isso ficou claro na exposição que o Otávio e a Eleonora fizeram um mês, 2 meses atrás, aquela reunião, Assembleia Geral da Redação, a gente tem que sussurrar ao leitor, olha, não houve crise hoje, e demonstrar por A mais B que não houve crise hoje. Ou seja, a gente tem que parar de gritar, pelo menos o jornalismo impresso, e contar as coisas como elas são, com o maior número possível de detalhes. Agora, a pergunta óbvia é a seguinte, não sei se é que o Marcos vai fazer, provavelmente não, é como é que a gente faz isso? Que teoricamente é para isso que me chamaram para vir aqui, só que eu não sei. Não vou enganar vocês e dizer, quer dizer, na verdade enganaram vocês, obrigando a vir participar de um seminário em que teoricamente haveria essas respostas a essas perguntas. Mas a verdade é que ninguém sabe. Basicamente ninguém sabe ensinar, porque jornalismo é uma coisa muito simples, basicamente uma coisa muito simples. São 4 verbos apenas. Ver, ouvir, ler e contar. Não mudou desde Gutenberg, não vai mudar com a internet. Pode mudar a maneira como você conta as suas histórias, qual é o suporte
para usar a terminologia da moda, que você conta suas histórias. Mas o trabalho nosso vai continuar sendo ver, ouvir, ler e contar. Só que agora a gente vai ter que ver mais, ouvir mais, ler mais e contar menos. Esse é o drama daqui para frente. Eu tive a pachorra de contar, outro dia, 2 meses atrás, na editoria Dinheiro, um noticiário sobre o plano habitacional, o novo plano habitacional do governo. Tinha 12 retrancas. Alguém de vocês aqui tem interesse em ler 12 retrancas sobre plano habitacional do governo? Ninguém, né? Por que a gente acha que o leitor tem interesse em ler 12 retrancas sobre o plano habitacional do governo? Por que a gente publica, então, 12 retrancas sobre o plano habitacional do governo? Daqui para frente, imagino eu, pelo que eu entendi, e não sei se eu entendi direito, nunca sei se eu entendo direito essas coisas, daqui para frente vão sair 2, no máximo, ou 1 retranca sobre o futuro plano habitacional do governo, que certamente haverá, não sei se nesse governo ou no próximo, mas haverá um plano habitacional, podem ficar tranquilos. E haverá, no máximo, na folha, 1 ou 2 retrancas. O que significa que a gente vai ter que ver mais, ouvir mais e ler mais para contar menos. Porque para explicar direitinho, em apenas 2 retrancas, o que a gente explicou extensivamente em 12, é obrigatório entender do que a gente está falando. Esse é o truque, essa é a pegadinha do jogo agora, é entender. Eu, pelo menos, não consigo escrever sem achar que entendi. Não quer dizer que eu entendo tudo o que eu escrevo, não, mas se eu não achar, se eu não conseguir achar que entendi o que está acontecendo, não consigo nem sequer começar a escrever. Esse é o nome do jogo. O segundo nome do jogo é a história de contexto, que o Otávio também falou muito aqui, e eu li uma frase ótima outro dia sobre a coisa do contexto, a importância do contexto. E dizia mais ou menos assim, uma coisa é o sujeito gritar fogo com um cigarro na mão, e outra é o sujeito gritar fogo no comando de um pelotão de fuzilamento. A palavra é a mesma, fogo, mas a diferença óbvia, espantosa, entre o cara que grita fogo com cigarro, pedindo fogo para acender o cigarro, e o que grita fogo no comando de um pelotão de fuzilamento. Só que, na maldita profissão, vai ser muito difícil a gente conseguir situações que seja tão fácil contextualizar. Né? Aí é fácil, você olha lá, cigarro, vai ser muito mais difícil no dia a dia, mas é muito mais indispensável. Eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra o grito no jornalismo. Acho que, inclusive, a integração das redações online e do papel, ou do impresso, se o papel desaparecer, a gente vai continuar fazendo jornalismo do mesmo jeito. Que o problema, eu sempre digo que o problema do fim do jornalismo impresso não é propriamente nosso, porque vai sempre ser necessário alguém que faça o que a gente faz, que vá à rua, que veja, que ouça, que leia e que conte. Essa pessoa pode até mudar de nome, mas não pode nos chamar mais repórter, pode nos chamar mais redator, mas essa pessoa vai continuar existindo. O problema, basicamente, antigamente eu achava que o problema era basicamente do patrão que teria que escolher entre investir em máquinas de impressão ou investir em computadores. Depois eu descobri que se um jornal como a Folha for todo ele transportado para a edição eletrônica, desaparecer o papel, a redação, o rendimento permitirá sustentar no máximo, uma redação com 2/3 do tamanho que tem hoje. Ou seja, 1/3 de nós perderemos o emprego, o que torna um problema nosso também, não apenas do patrão, mas nosso também. Sobre a necessidade de você compreender aquilo que você está relatando. De certa forma, isso é facilitado quando você, de alguma maneira, se especializa num assunto. Quer dizer, à medida que você trabalha com um determinado assunto, você vai acumulando experiência, você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo, enfim, as cascas de banana do assunto, e você tende a compreender mais rapidamente, com mais facilidade e explicar melhor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ao mesmo tempo que isso a especialização ela é desejável, ela nem sempre é possível no ritmo de trabalho das redações, quer dizer, da maneira como as equipes são formadas, enfim. Se você vê a necessidade desse tipo de orientação do jornalista para temas que ele tenha mais controle, mais domínio. Quando eu era editor-chefe do Estadão, há 30 anos atrás, nós fizemos uma experiência de criar especialistas em determinados assuntos, além dos assuntos óbvios, educação, saúde, sei lá, tinha especialista em índios, que aliás levou uma história curiosa. Era o Sérgio Buarque de Gusmão, que hoje tem até um site de crítica à imprensa.
Ele é paraense, tinha muita informação sobre índio, trazia um monte de informações para a redação, fazia um monte de matérias, até que um dia o Júlio de Mesquita Neto, ainda vivo, diretor de redação do Estadão, me chama lá e fala, olha, meu filho, que história é essa de publicar tanta matéria de índio no jornal? E matou toda a nossa criatividade, todo o idealismo em torno desse... Mas, ao dizer isso, eu estou concordando plenamente com você, né? Agora, o problema é realmente como é que você consegue pagar esse tipo de investimento, né? Porque é um investimento. Inclusive, eu estou hesitando muito, com certa timidez, de propor à Secretaria de Redação acompanhar determinadas reuniões diplomáticas na América Latina, que é um assunto que me interessa, que é um assunto que eu tenho um monte de informação já, que o jornal já financiou um monte de viagens que me permitiram montar um acervo de memória, de informação e de fontes, que seria um desperdício não aproveitar esse acervo em coberturas futuras. Agora, não quero também ir à reunião do Mercosul e tirar do jogo o Tiago, ou quem estiver em Buenos Aires, ou quem... ou o Fabiano Mesonave em outro contexto, na América Latina, porque eu trabalhei anos e anos em América Latina, fiz todos os países da América Latina, todas as situações mais extremas e tal. Enfim, tenho já esse acervo acumulado, o jornal podia aproveitar. Agora, não dá para fazer isso. Será que o jornal tem dinheiro para pagar 2 para cobrir uma cúpula do Mercosul? Ainda mais não é essa cúpula aí, que é uma droga. Na verdade, essa pergunta tem que ser feita muito mais à direção, à Secretaria de Redação, porque envolve uma maneira diferente de encarar custos, né? Eu não acho que isso seja custo, eu acho que isso é investimento. Investimento em informação do profissional, certo? Que vai e conhece as pessoas, isso é a questão de presença contínua, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, na questão de rodada Doha, ou negociações comerciais, está longe de ser minha área, eu não entendo nada, eu faço um esforço monumental para tentar entender isso, e acho que é um esforço que vale a pena, porque como lida com tudo aquilo que o ser humano produz e comercializa transfronteiriçamente, me interessa aprender todo esse tipo de coisas, te enriquece, te forma, etc. Agora, isso você precisa estar permanentemente acompanhando essas coisas, porque perder uma, você perde, quando você vai pegar de novo o fio da meada, você perde dias até recuperar todo tipo de informação que você deixou de fazer nesse intervalo. E muitas das vezes, aliás, na maior parte dessas, você acompanhou, obrigado a isso, a rodada Doha, viu quantas vezes fracassaram as reuniões da rodada, quantas vezes, eu mesmo devo ter escrito 500 textos, fracassou a rodada Doha, morreu, acabou, etc, etc e tal. Quer dizer, todas essas vezes que eu cobri essas reuniões, foi dinheiro jogado fora? Ou foi um investimento que na hora em que fechar, ou na hora que tiver uma negociação que começa a pegar no breu, eu tenho a informação necessária para escrever sobre ela? Essa não é uma decisão que cabe a mim tomar, nem a vocês, cabe agora, que você tem toda a razão, teoricamente, que é para o novo projeto, acho que mais do que nunca isso é fundamental. Porque muitas vezes o jornal pede, não, por que você não faz uma matéria, mesmo outro dia, a matéria, quando o Obama falou aquela história do Lula é o cara, etc., o Wagnaldo me liga, eu estava em Londres, já fechando a mala para voltar para o Brasil, me liga e fala, por que você não faz uma matéria assim, 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 assado? Tá bom, posso fazer. Posso fazer por quê? Porque, eu acompanho a viagem do Lula, sei lá, desde que ele assumiu, até antes, inclusive de assumir, quando dirigente sindical, líder de oposição, etc. Acompanho reuniões internacionais de outra natureza e você acaba tendo um volume de informações que nem sempre você dissolve imediatamente no jornal. Esse acúmulo, esse acervo, é fundamental realmente para você poder contextualizar e fazer a interpretação, que é o que se pede agora. Agora, custa dinheiro, né? O Rui Mesquita tinha uma tese, que não deve ter dado muito certo, porque todos eles perderam o emprego no Estadão, de que jornalismo é a indústria do desperdício. E porque você, sei lá, mandar o Sérgio Dávila para cobrir a invasão do Iraque pelos americanos custou uma fábula de dinheiro, e qual foi o retorno? Não é mensurável. Provavelmente deu retorno em prestígio, deu uma porção de coisa, mas grana mesmo, não aumentou o número de anúncios, não aumentou o número de leitores. Então fica muito difícil você lidar com isso, mas acho que você tem toda a razão. Se você que tem prestígio na casa podia vender essa tese, que eu estou inteira, pode dizer que eu concordo com ela inteiramente. Meu nome é Tarso, eu sou repórter do Folhetim. Desde que me formei, eu trabalhei com revista. E eu estou aqui há pouco tempo. E enquanto eu trabalhava com revista, a gente às vezes tinha 2, 3 semanas para apurar uma matéria e a oportunidade de escrever um texto assim de páginas e páginas.
para explicar tudo bem direitinho, desenvolver o raciocínio com calma, com todos os detalhes e tudo mais. Aí agora eu estou aqui há pouco tempo e muitas vezes eu tenho um choque de realidade, né? Porque a gente tem que, ainda mais no Folhetim, que a gente escreve textos curtos, necessariamente. E aí eu queria saber se você falou dessa necessidade da gente cada vez falar menos alto, sussurrar e explicar, bem explicado, as coisas para o leitor. Queria saber se na hora de fazer isso, você tem algum recurso, além do bom senso, para encontrar um texto que consiga ser, ao mesmo tempo, conciso, curto, e ao mesmo tempo você conseguir, nesse pouco espaço, esmiuçar exatamente aquilo que importa para o leitor, com esse refinamento de argumento ou de explicação que você acha que a gente tem que ter hoje em dia. Não, entendi. Eu tenho as mesmas dúvidas que você tem. Quer dizer, como eu disse antes, temos as mesmas perplexidades. Eu também. Houve um tempo em que eu achava que devia escrever caudalosamente, né? Tem vários momentos, você pode, inclusive, se tiver curiosidade de pegar na coleção, que eu enchia páginas e páginas de jornal sobre o mesmo assunto. E aos poucos eu fui me convencendo, a partir inclusive do exemplo do plano habitacional, que as pessoas não leem coisas excessivamente grandes ou muitos textos sobre o mesmo assunto, especialmente numa cidade como São Paulo, quer dizer, em que você realmente não tem tempo para nada, né? Você está correndo de um lado para o outro, etc. Então, qual é a fórmula exata, eu não sei. O que eu tenho procurado fazer é isso que eu digo, quer dizer, você entender o assunto, decidir realmente, correr o risco, e aí é uma coisa que você vai ter que fazer, de comum acordo com o seu editor, senão que você que vai ser demitido, não ele, certamente, de jogar fora coisas que de repente você mesmo pode achar que são importantes. Eu me lembro que há 2 anos atrás o Lula me deu uma entrevista exclusiva sobre política externa. Ele me marcamos. Eu estava cobrindo o G8 na Alemanha, estava hospedado no Mar Báltico, a 300 quilômetros de Berlim, a entrevista foi em Berlim. Aí, como eu tinha acabado de operar o quadril, eu não estava podendo dirigir, então minha mulher foi dirigindo e voltou dirigindo. Na volta, 300 quilômetros, deu tempo suficiente para degravar a entrevista, à mão mesmo, no carro, e ela dirigindo quietinha, bonitinha, quietinha, como deve ser o papel de toda mulher, certo? Bonitinha, quietinha, anotando as coisas direitinho, eu anotando e ela ouvindo. Mas a 150 quilômetros depois da saída de Berlim, ela não aguentou e falou, porra, mas como esse cara fala bobagem, meu Deus do céu. Quantidade se você pega a degravação, não só dele, de vários outros, o Palocci é outro, que fala coisas do tipo, sei lá, o sol nasce todos os dias, né? E a gente reproduz essas coisas, por incrível que pareça, a gente reproduz. Então, nesse novo modelo, você vai ter que correr o risco de jogar fora uma porção de coisas que até agora você achava que deveriam estar no texto. Como fazer isso? Eu acho que isso só se resolve com uma boa conversa com você mesmo e com o teu editor, né? Porque não adianta eu ficar, eu decidir uma das coisas que me incomoda muito na Folha hoje é a falta de conversa com os editores, né? Você vai cobrir uma determinada coisa, por exemplo, a morte do Papa, a eleição do novo Papa. Eu não tinha nem ido para isso, tinha ido para um seminário na Espanha, quando o Papa foi internado, aí me deslocaram de Madrid para Roma, por minha conta, inclusive, pagando a passagem, etc., a reserva de hotel. E fiquei 15 dias ou mais fazendo a manchete do jornal todos os dias, não por mérito meu, mérito do assunto. Ninguém falou comigo, um minuto sequer, nem para perguntar se eu estava precisando de dinheiro, estava vivo, estava morto, estava doente, não estava, uma pauta, uma sugestão, uma crítica, um elogio, nada. Esse tipo de coisa tem que acabar, porra. Por isso que eu disse, inclusive, naquela reunião geral, que o problema básico desse projeto é dos editores, que vão ter que conversar mais, vão ter que ser mais editores e menos fechadores. Senão você não vai a lugar nenhum, porque essa coisa vai resultar de muita conversa, quase que um simpósio permanente de jornalismo em cada editoria, ou em cada caderno especial, sem o que a gente não vai a lugar nenhum, porque não tem respostas prontas para essas dúvidas todas. Para esse tipo de jornalismo mais interpretado, mais analítico, especialmente no caso de vocês que escrevem para um público com o qual vocês não têm nenhum contato etário, né? Eu volto a dizer, não tem receita. Nesse negócio, nesse nosso negócio, não tem receita pronta. Ninguém ensina ninguém a ouvir, ninguém ensina ninguém a ver, ninguém ensina ninguém a ler. Não tem como, né? De repente, a contar até dá para ensinar. O Pasquale andou ensinando aqui algumas coisas, pelo menos na aula dele que eu vi, etc. E o resto vem da prática. Agora, essa prática tem que ser muito dialogada com os editores, sem o que vai bater na parede toda hora.
você faz um texto decente sobre um assunto que você não domina, com pouco espaço e com pouco tempo? Não faz. Eu não consigo, eu disse antes. Porque geralmente quando você está começando, é mais comum você ter assuntos que você não domina do que ao contrário. E aí você tem que fazer um trabalho bom de qualquer forma. Sim, tudo bem. Então eu posso usar esse argumento. Se o senhor não sabe. Não é. Sei lá, você vai ter. Volta ao começo da história. Ver muito, ler muito e ouvir muito. Ouvir uma aula muito. E isso é absolutamente franco. Eu faço isso regularmente ainda hoje. Sabe, eu digo, quando estou lidando com um assunto que eu domino mal ou pouco, eu digo francamente, olha, você me explica bonitinho, direitinho, porque a minha ignorância nesse assunto é desumana. Uma coisa que o Roberto Campos dizia sobre Ulisses Guimarães em matéria econômica. Né? A ignorância dele em matéria econômica é desumana. A minha é desumana uma porrada de coisas. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. E nem é por razão para você não ter vergonha de dizer para o cara, não entendo nada disso. Me explique o que quer dizer isso. Como é que é isso? E vai, até que você acha que entendeu. Quando você achar que entendeu, mesmo que você tenha entendido errado, você vai sair o texto naturalmente. Né? Agora, uma coisa que eu faço sempre, em qualquer circunstância, é ir escrevendo na cabeça o dia inteiro. Né? Desde que a primeira informação cai na rede, eu começo a escrever um texto, que vai aumentando, diminuindo, enriquecendo, empobrecendo, à medida que vão caindo outras informações. É um processo... Você vai nesse processo mental e depois, na hora de escrever, você faz um roteiro? Não. Fala um pouco sobre... Não, eu escrevo na cabeça, escrevo realmente na cabeça e sento e escrevo direto, sem intermediação de roteiros, nem nada. No máximo que eu faço, quando se trata de um dia inteiro de levantamentos e conversas, entrevistas e tal, é passar para o computador as anotações já sublinhadas no papel sobre o que me pareceu relevante do tema ou dos temas tratados. Né? Já botar quotes, né? Botar aspiar determinadas coisas, ou determinados números, ou determinadas informações, passar para o computador para ir dividir a tela e puxar a frase e botar onde eu quero botar. Mas, no geral, eu escrevo na cabeça, vou escrevendo. É um processo quase que de gravidez diária. Né? Porque você engorda daquele negócio, vai crescendo e o pouquíssimo período de um ano e pouco que eu trabalhei em revista era mortal, porque eu ficava fazendo isso a semana inteira, né? Até desovar no fim de semana. E isso é mortal, você fica louco, né? Uma coisa enlouquecedora. Enfim, mas é a única maneira que eu conheço de fazer essa. Você vai fazendo e melhorando, vai escrevendo na cabeça e melhorando. Quando você senta, ela sai automaticamente. Especialmente se você conseguiu elaborar um abre brilhante. Que você acha brilhante. De repente é uma merda, mas se você achar brilhante, a hora que você achou, não, eu vou abrir assim, essa é a abertura certa, que eu acho certa, o resto flui quase que naturalmente, né? Vai. Rossi, é a respeito do, às vezes, excesso de pautas que pode ocorrer em momentos determinados do dia, factuais, né? Mas tem dias que a gente recebe, 6 pautas, aí você dá uma sensação, às vezes, de que a gente está perdido. A gente fala, pô, peraí, mas eu vou apurar o que primeiro? E dá vontade de pegar e falar para o editor, olha, por que você não escolhe melhor? Né? Sabe, você vê o colega do lado também com 6, 8 pautas, e te olhando com a mesma cara que você fala, mas fazer o quê, como e começar por onde? Né? Eu queria que você me contasse de que forma você escolhe o primeiro assunto a ser apurado e escrito por consequência. Olha, eu tenho os mesmos problemas que você. E recentemente, inclusive, o Rodrigo é testemunho, estava cobrindo o G8, quer dizer, a caminho do G8. Estava cobrindo o Lula na França, a caminho do G8. Aí, de manhã, no começo da tarde, antes de pegar o avião, aconteceram, sei lá, 4 ou 5 pautas, não nenhuma determinada pela editoria, os fatos estavam acontecendo, nem me lembro mais quais eram. Sei que deu 4 ou 5 pautas. Aliás, foi a entrevista coletiva conjunta do Sarkozy com o Lula, em que se falou do desastre do avião, se anunciou, inclusive, que se criaria os franceses estudariam como tapar o buraco negro entre o Recife e o Senegal, né, onde foi, teoricamente, que caiu o avião. Tinha coisas relacionadas a Irã, tinha uma coisa relacionada, acho que à economia,
e acho que tinha uma quarta matéria. Como eu ia viajar, ia chegar na Itália no fim da noite, correndo o risco do avião atrasar e perder o horário de fechamento, e aqui era muito cedo, são 5 horas de diferença de fuso horário, eu fechei meu barraco em Paris, 15 horas, seriam 10 horas da manhã aqui, não tinha ninguém, a não ser os editores assistentes, que pudessem dizer, olha, faz isso, faz aquilo, eu falei, fiz as 4 matérias do jeito que eu achei que tinha que fazer, mandei, só uma saiu direito. Todas as outras ou não saiu, a do Rodrigo, por exemplo, foi jogada fora, a do avião, que eu mandei, sei lá, com 50 centímetros, saiu 10, 15, assim, tanto só o lead, e a outra, acho que de dinheiro, foi a que saiu. E tinha uma quarta, que eu não me lembro mais qual foi, que também não saiu. 2 não saíram. Enfim, se você tem esse problema hoje, com, sei lá, 10 anos de jornalismo, eu com 46 continuo tendo o mesmo problema. Essa pergunta você tem que fazer para os editores. Volto a dizer, ou a gente combina com os russos, ou a gente vai bater a cabeçada toda hora. Eu faço por minha conta, mas enfim, eu tenho um certo habeas corpus, tenho um certo crédito no jornal, posso errar mais do que você por enquanto. Daqui a pouco você também vai poder errar mais, etc. e tal. Mas é isso, é tentativa e erro. E aí acontece, realmente, se houver algum problema, você vai pagar pelo erro. Porque o editor não paga, até onde eu me lembro, não conheço nenhum editor que tenha pago por erro de repórter. Embora, na verdade, devesse ele ter assumido, olha, são 4 pautas, essa realmente é para fazer já, bem feito, etc. As outras 3, se der, você faz, se não der, paciência. Essas coberturas, essas grandes coberturas que você faz, G8 e sempre cúpula, ministerial, como que você faz para que lugar eu vou agora? Que reunião que eu vou cobrir agora? Como que é feita essa decisão? Não, varia muito de caso para caso, né? Se você está envolvido numa cobertura internacional, mas que envolve Brasil, especialmente se envolve o presidente da República, seja ele qual for, você vai atrás do presidente da República. Nem sei se isso é certo hoje em dia. Inclusive na reunião geral, não sei se você estava, eu perguntei para a Eleonora, você me dá licença para, em vez de eu ir atrás do Lula com um gravador, que qualquer contínuo alfabetizado faz a mesma coisa, ou eu posso deixar o Lula e ir conversar com o Joãozinho dos Anzóis Carapuça, que vai me contar coisas que não vai estar nos outros jornais. Vocês viram que ela não me deu licença para ir atrás do Lula. Se for importante o que o Lula vai dizer, você vai ser responsabilizado pelo furo. Como nunca dá para saber se o que o Lula vai dizer, as besteiras que ele tem dito ultimamente, ou alguma coisa que tenha média ou grande importância, você está amarrado a isso. Quer dizer, essa é a linha principal. Se a cobertura não envolve o Brasil ou o presidente do Brasil, você vai atrás, digamos, do que é teoricamente o principal, né? Onde é que as coisas se decidem. O que se decide na hora. Você vê na hora quem é que... Agora, com o Obama, quer dizer, teoricamente, se não está o Brasil, o Obama passa a ser o personagem principal, por definição. Agora, com essa Casa Branca, que tem uma bateria de informação impressionante, eu recebo por e-mail tudo o que eles fazem, tudo, rigorosamente tudo. Briefings, discursos, nomeações para o Senado, o vice-presidente que vai para o Iraque, papapi, papapá, está tudo no meu e-mail. Até uma quantidade infernal, de vez em quando dá vontade de você dizer, não manda mais, porque eu não aguento mais receber e-mail de vocês. Então você pode, aí sim você pode se dedicar a tentar conversar com fontes próximas do porta-voz dele, é um cara muito acessível, dá para você conversar e tal, porque você sabe que o hard news vai vir no teu e-mail. Né? Outra coisa que eu faço é os news alert do Google, não sei se vocês usam, põe uma palavra-chave lá, G8. Aí tudo que sai em inglês, italiano, francês e espanhol sobre o G8 cai no meu e-mail num determinado momento. Então eu posso realmente me despreocupar um pouco do oficial, né? Porque basicamente são agências e as agências cobrem o oficial. Né? Então é um jogo que depende muito de qual é a partida que está sendo realmente disputada. Né? Agora, no novo modelo, teoricamente, você deveria realmente se desligar do factual e tal, até porque hoje em dia os comunicados, antigamente você tinha que ficar atento à emissão do comunicado final e tal, hoje também por e-mail você tem acesso a isso com certa facilidade e certa rapidez. Né?
Então você deveria, teoricamente, ter disponibilidade de tempo para procurar o contexto, o bastidor, etc. Agora, volto a dizer, ou tem uma combinação muito sólida entre editores e repórteres, para que você não corra risco de que te cobrem coisas que você decide que não são tão importantes quanto o contexto, quanto o bastidor, quanto a análise, ou você vai ser sempre cobrada de coisas que você achou que estava dispensado de fazer pelo novo projeto. Por isso que eu digo que os editores são centrais, essenciais nesse projeto. Mas tem que editar mesmo, não basta fechar. O que a gente faz quando é um repórter X, desconhecido, e está na mesma cobertura que um Clóvis Rossi? Você já chega sabendo que está ferrado. O que você, antes de ser o Clóvis Rossi, fazer numa situação dessa? Isso não existe, esse negócio. Mas, assim, a vantagem que eu levo, eu conheço... A fonte prefere falar com o Clóvis Rossi. Não sei se prefere falar. Eu conheço mais gente do que você. Nesse tipo de cobertura, especificamente, eu conheço mais gente, é óbvio. Mas duvido que alguém se recuse a falar com você se apresentar. Eu sou João dos Anzóis Carapuça da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo. Se você se apresentar, eu sou da Gazeta de Caçapava, talvez você, sem nenhum menosprezo a Caçapava, se tiver algum caçapavense por aí, mas do contrário vai falar também com você, entende? Então não é um bicho de sete cabeças, né? Não é uma coisa para você, eu não sou o Ronaldo, né? Vamos deixar bem claro, Ronaldo é Ronaldo, tudo bem, você vê que assim mesmo o Obina faz 3 e ele nenhum. Portanto, você pode fazer 3 e eu nenhum. Aprovado cientificamente ontem. Né? Segunda pergunta. A segunda é bem simples. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um texto muito rápido, você cai em umas armadilhas de estilo, de chavão de estilo. Não é nem assim o chavão A, frase X, mas de começar o texto sempre da mesma forma e dar uma continuidade que ele fica muito quadradão. E uma coisa que pedem para o jornalismo impresso é que tem um texto mais legal de se ler do que uma internet e tal. Você que escreve muito texto, às vezes muito rápido, como tenta sair disso? Olha, acho que a única saída, na verdade, não é depois que escreve, relê criticamente. Né? E eu faço isso muito. E volto a dizer, eu se pudesse eu não entregava nunca o texto, né? Porque nunca fica bom. Né? Se você for pensar, para quem, o ideal seria trabalhar em anuário. Né? Que aí sim, você tem um ano inteiro para escrever o raio do texto. Agora, de um dia para o outro, olha, o cara precisa ser muito bom para ter um texto que eu mesmo me dê por satisfeito com ele. São raros. E, em geral, são textos de matérias, digamos, frias, né, que você escreve para o domingo e tal. Lead não quer dizer botar tudo que aconteceu, as 7 perguntinhas clássicas, quem, onde, como, etc., na abertura do jornal. Lead quer dizer conduzir o leitor a ler o texto. Como você conduz o leitor a ler o texto é um problema seu. De talento seu, de qualidade sua, de redigir o texto, e não resumir tudo no o Palmeiras ganhou do São Paulo ontem. Embora isso deva acontecer com certa frequência, espero, todo mundo já sabe, e não tem nenhuma, não exige nenhuma, nem alfabetização. Né? Você repete o que viu na televisão ontem. Eu acho que, e isso ficou claro aqui, né, que você vai ter agora chances de contar boas histórias com começo, meio e fim, sem a escravidão imposta por esse conceito de lead, que não é o conceito literal da palavra lead. Ô Rossi, queria falar um pouquinho sobre eventos que não rendem. Aqueles grandes seminários, audiências públicas. Imagino que você não tenha tempo de ir em almoço que a fonte não seja lá grande coisa. Enfim, cada vez, uma coisa que eu vivo bastante, cada vez menos eu tenho tempo de ir em vários almoços, esses eventos, grandes seminários, que a gente sabe que não vai sair uma matéria de lá. Ao mesmo tempo, é muito o local onde você vai perder uma coisa que está se gestando, uma história de site, alguma coisa que não vai acontecer lá, mas que lá você vai ter uma informação e que daqui mais um tempo aquilo vai amadurecer, enfim. Como que você lida com isso? Imagino que você não deva perder o seu tempo. Não, ao contrário, eu perco. Agora, te dou um exemplo concreto que não rendeu nem site, nem coisa nenhuma. A chegada do Lula a Paris, que foi no aeroporto de Le Bourget, você só entra no ônibus oficial do Itamaraty, que te leva todos os jornalistas para lá, você sai 2 horas ou 2 horas e meia antes da chegada, do horário de chegada,
para poder fazer o percurso, segurança, o diabo 4, etc. e tal. Chega lá, fica lá, não toma nem café, porque nem café tem, porque é um aeroporto secundário, basicamente para aviação executiva e tal, e para aviões oficiais. Quer dizer, não tem nem cafezinho, nem água, nem side story, muito menos side story, porque todos os caras que dariam side story estão no avião do presidente. A hora que chega o presidente, todo mundo vai em cima do presidente, e os outros caras saem sem que você consiga sequer ver. E o presidente chega e diz, amanhã eu falo com vocês, pega, entra no carro e vai embora. E você ainda fica preso mais meia hora até que a comitiva se distancie, e depois volta para Paris, um sábado à tarde em Paris, sem zero de informação. Eu brinco às vezes com o pessoal que cobra essas coisas. Fala, dá para a gente escrever no prêmio Pulitzer essa matéria? Te dou exemplo concreto de onde é que você... 2 exemplos de como você fazer as coisas certas dá errado, de como você fazer as coisas erradas dá certo, para ver que não tem receita. Chegada dos cardeais brasileiros a Roma para o enterro do Papa e a eleição do novo Papa. Eu não tenho nenhuma fonte nessa área, precisava conversar com alguém que tentasse me explicar mais ou menos como é que funcionam essas coisas. Então marquei com o Dom Geraldo Magela, me pareceu a fonte mais indicada, porque é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, às 4 da tarde, no local onde ele ia ficar hospedado, nas imediações do Vaticano, que dava a vantagem de poder fazer, enquanto isso, o side story, porque o velório do Papa estava no Vaticano, a 2 quadras dali, enfim, estava na ferveção, digamos. E o cara ia lá às 4 horas. E os outros cardeais iam chegar ao aeroporto. Falei, não vou ao aeroporto porque não dá tempo de ir ao aeroporto e ainda pegar o Dom Geraldo, porque o aeroporto de Roma é longe, o trânsito em Roma é complicado e tal. Vou direto no Dom Geraldo, certo? Aí o que fizeram o menino do Estadão e a menina do Globo? Fizeram tudo errado. Eles foram para o aeroporto. Só que, e eu ainda calculei, falei, porra, se eu for para o aeroporto, os caras tiveram no Brasil, falaram o tempo todo sobre a morte do Papa e a eleição do outro. O que eles vão poder dizer de novo só porque estão em Roma? Nada, né? Zero. É tal história, um seminário que não vai render nada. Rendeu, pô. Então Eusébio Chá esculhambou Lula, foi capa de todos os jornais e tomei o furo. Embora tecnicamente, quer dizer, pelo menos logicamente, o meu raciocínio estivesse correto, certo? Que no fundo é o seu, né? Para que eu vou nesse seminário se eu posso pegar um negócio... E ainda por cima, o tal de Dom Geraldo Magela ficou tentando me convencer de que o Espírito Santo é que determina, no fundo, a eleição. Segundo exemplo de como o errado dá certo. Eleição espanhola do ano passado. Na quarta-feira, o embaixador em Madrid me convida para assistir Roma e Real Madrid no Santiago Bernabéu. Eu sou fanático por Champions League e tal... Mas era quarta-feira, fecha a apresentação do material de eleição na sexta, e eu sou absolutamente inseguro, preciso trabalhar muito para ter certeza de que vai sair alguma coisa mais ou menos razoável. Se ainda fosse o horário do jogo, 8h30, que eu pudesse ir para o estádio, tudo bem, mas ele convida para estar na embaixada às 6 horas, para bater papo, tomar um negocinho, não sei o quê, eu ainda por cima nem bebo, Coca-Cola, antes de ir para o jogo. Então, o que você faz? Você larga a cobertura no meio, né, comete a irresponsabilidade, nem comentei com ninguém da editoria, nem com a de esporte, sugerindo matéria, etc., porque fui escondido, literalmente escondido. Aí o que acontece? Começa o jogo, o embaixador recebe um telefonema avisando que aquele casalzinho do Rio de Janeiro, que estava indo para Lisboa para um seminário, tinha sido barrado e seria deportado. Eu estou do lado do embaixador, na conversa na embaixada. O cônsul tinha me contado como é que estava esse cenário de impedimento de entrada, etc. Tal. Ele tinha uma puta matéria na mão por estar fazendo as coisas erradas. É continuar correndo risco. De repente você vai no almoço e perde uma visita à Folha que rende muito mais. Sei lá, não tem realmente... Te dei 2 exemplos concretos que não são teóricos ou filosóficos, que eu vivi, que você faz a coisa certa e dá errada, faz a coisa errada e dá certo. Fábio, do treinamento. Ok. Rossi, você disse, agora respondendo à pergunta anterior, que você é inseguro e precisa trabalhar muito para garantir que saia realmente um texto bom. Qual a medida certa? Tem uma medida certa da insegurança? Porque se o cara é muito inseguro, ele trava e não sai nada também, né? Como trabalhar isso? Como descobrir a medida certa? Olha, a única resposta que eu conheço é trabalhar. Não é trabalhar isso, é trabalhar. Né? Ir atrás, enfim. Eu, quando comecei a fazer cobertura internacional, antes da internet e tal, primeiro, vamos começar do começo. Quer dizer, a minha primeira cobertura internacional foi o golpe no Chile. Mas esse, tudo bem, deu para fazer direitinho, porque o país ficou fechado por terra, mar e ar durante 10 dias, eu só consegui chegar 10 dias depois, e tive, portanto, 10 dias para me preparar, para, inclusive, pegar fontes
com companheiros que tinham estado no Chile antes, enfim. Aí o segundo foi a Revolução dos Cravos em Portugal. Portugal, tinha um buraco de conhecimento sobre Portugal de apenas 150 anos, porque desde a independência, em 1822, a Revolução foi em 1974, não tem nada de Portugal, nem na universidade, nem no noticiário, ditaduras desse tipo, longas e chatas, né? Ditadura que mata muita gente é melhor, porque aí sai notícia e tal, né? Sempre ONGs que atacam, criticam e tal. Portugal era uma coisa tão medíocre, a ditadura, que nem isso tinha. Então não sabia rigorosamente nada dos 150 anos, desde a independência do Brasil, sobre Portugal. E ainda por cima dei o azar, eu normalmente chegava, eu estava no Estadão naquela época, chegava cedo. Era inclusive chefe de reportagem, não era nem repórter e tal. E naquele dia tive que levar minha filha ao médico e atrasei. Cheguei 4 horas da tarde e os caras me avisaram, tem uma passagem para você, 6 horas você está embarcando em Congonhas. Eu não tinha nem Cumbica, né? Como eu estou velho, barbaridade. E você pega, que era o tempo de voltar para casa, fazer a mala e ir para o aeroporto. Então a única coisa que eu consegui saber, ler de Portugal, foi o livro daquele general Antônio Spínola, que foi um dos chefes do golpe, que evidentemente era um livro enviesado, completamente enviesado, e não contava nada. Na verdade, contava a história da Guerra Colonial Portuguesa, embora a Guerra Colonial tivesse sido o eixo, o estopim da Revolução, era uma parte da história, né? Então, quando eu cheguei à conclusão de que estava sendo irresponsável em aceitar fazer esse tipo de coisa sem ter nenhuma base prévia, nenhum conhecimento, nada, eu comecei a assinar publicações estrangeiras, repito, não tinha internet nem nada, e fazer arquivos volumosos, porque comecei a perceber que podia calhar qualquer porcaria na minha frente, não só a América Latina, que eu já tinha feito e tal, como calhou a independência das colônias africanas de Portugal, Moçambique e Angola pouco depois e tal. E levava sempre esse material na absoluta certeza de que um dia eu não ia conseguir levantar no local um material suficiente para fazer um bom texto, então eu tinha um puto arquivo que enrolava, enrolation, sabe? Se não der para fazer um bom texto do Hard News, do Realizou-se Ontem, pelo menos eu conto histórias do passado, um monte de dados estatísticos, etc. Na verdade, usei muito pouco, a não ser para esse tipo de arquivo, eu acho bom fazer, não para como muleta psicológica que eu usava, mas porque você evita que você faça perguntas cretinas para as fontes quando você está fazendo cobertura de outros países, né? Porque você sabe do que eles estão falando, quais são os assuntos que estão rolando, quais são os personagens das histórias, etc. E evita que você faça perguntas cretinas, mas não serve como material para uso. A rigor nunca usei a não ser para isso, mas te dá uma ideia da insegurança, né? Da necessidade de você ter uma muleta psicológica. Isso você só resolve trabalhando até exageradamente, né? A gente está entrando num período eleitoral, ano que vem tem eleição, e esse período eleitoral é a época dos declaratórios, dos comícios. Como é que você vê uma possível boa cobertura dentro desse novo projeto, de uma eleição presidencial e até umas eleições nos estados? Olha, esse tipo de eleição, quer dizer, a eleição presidencial menos, porque aí ela é muito polarizada, muito aguda, muito complicada para você trabalhar. Agora, eleições, tanto municipais como estaduais, são um repositório extraordinário de boas histórias, né? Que você, sei lá, você cobriu uma eleição. Eu fiz, nas primeiras eleições, depois da volta da democracia, as eleições municipais de 85 foram as primeiras para prefeituras de capitais, que até então eram áreas de segurança nacional, eu fiz nas 10 principais capitais. Depois, nas eleições de 86, eu fiz nos 10 principais estados, 88 acho que de novo, e terminei em 90, a última vez que eu me meti nessa brincadeira. Um dos raros textos que eu gostei de fazer, que eu me lembro que gostei de fazer, foi da campanha do Tasso Gereissati no Ceará em 86, que ele era uma absoluta novidade, então hoje já está mais velho do que eu, né? Mais superado do que eu, mas ele era tratado pelos coronéis e pela igreja reacionária como um demônio, o diabo vermelho, era chamado de diabo vermelho. E eu abri o texto de um comício dele no interior do Ceará exatamente assim, né? O diabo vermelho de olhos verdes desceu ontem no município de Cariri, sei lá da onde, levantando uma nuvem de poeira, espantando todo mundo, porque o cara desce de helicóptero no meio do nada, no Ceará, era como se tivesse descido do céu, realmente, ainda mais que um dos bispos, ou padres locais, havia chamado de diabo vermelho de olhos verdes, que ele de fato tem, né? Só não é diabo vermelho, mas olhos verdes ele tem. Esse tipo de história, sabe, eu acho que
tem um lugar no jornal, tem que ter um lugar no jornal. Se vai ter ou não depende de mim. Mas eu acho que tem que ter um lugar disso. Por isso que eu digo que precisa ter os olhos bem abertos, né? Não pode ficar só naquele negócio de o deputado fulano de tal disse que tal coisa. Esse tipo de coisa vai acabar desaparecendo ou ficando para o online, né? Para o factual imediato. E o papel ou a folha eletrônica vai tratar dessas histórias, né? Ou a gente trata dessas histórias e convence as pessoas que há boas histórias para serem lidas no jornal, ou a gente perde muito da função nossa, né? Porque só interpretação, só análise, só contexto, tudo bem, acho ótimo, necessário, etc. e tal, mas tem que ter um oásis para respirar, né? Que oásis são essas grandes, que não são só de política, evidentemente tem grandes histórias em todas as áreas que o jornal cobre. Eu gostaria que você dissesse qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira jornalística, se você passou por um grande apuro e como saiu dele, e a maior satisfação. Apuro, você diz o quê? Físico? Olha, desde questões de apuração, ou de fechamento, ou de logística. Genérica a pergunta. Genérica. Como é que é a primeira mesmo? Desafio. Não, o desafio foi a cobertura da doença, da agonia e morte do presidente Tancredo Neves. Porque ele ficava no quarto andar, na UTI do INCOR, e a gente na calçada, né? E é muito difícil você cobrir um assunto em que o objeto da notícia está 4 andares acima de você e que você nunca vê, né? Sem contar o fato de que, enfim, a notícia ali eram as bactérias e eu não sou exatamente um microbateriologista, médico, nem nada. Por sorte, meu irmão é médico, conhece uma porrada de médicos, me ajudava muito, né? Ligava para ele, cada vez que saía uma nota oficial dizendo que a cromatina, sei lá o que, do Tancredo tinha baixado, subido e tal, ligava para ele, para que ele me explicasse o que significava aquilo do ponto de vista da saúde do paciente, ou da morte do paciente e tal. E ele às vezes me indicava médicos, alguns dos quais trabalhavam, se não diretamente, perifericamente no atendimento ao Tancredo. Então deu para fazer uma cobertura razoável, de razoável para boa, graças a isso, mas era sem contar o fato de que já estava escalado para cobrir o enterro, né? Que a gente sabia, eu tinha visto logo que ele foi transferido para São Paulo, que as chances dele morrer eram muito maiores do que de sobreviver. Então já estava escalado para fazer um enterro em Brasília e o Ricardo Couto estava escalado para ir para a terra dele, lá em Minas Gerais, não sei exatamente a cidade. São João del Rei ficou meses lá, esperando, o cara não morria nunca. E ele, Ricardo, já de plantão lá, e eu iria para Brasília e, se não me engano, para o Rio de Janeiro, que acabou, acho que acabou nem havendo a etapa Rio de Janeiro. Então você estava sempre com um olho no fechamento do jornal, né? E o outro no timetable das companhias aéreas para saber se dava tempo de você fechar a matéria da morte e pegar o próximo voo, né? Desde que não fosse num horário compatível. Quer dizer, como ele acabou morrendo 10 e pouco da noite, o voo ficou para o dia seguinte, ficou mais tranquilo. Então era uma coisa realmente avassaladora, porque você não entende do assunto, nada, rigorosamente, menos do que todos os outros assuntos que eu também não entendo, mas pelo menos engano melhor do que esse. E você não via jamais o objeto da notícia. Então podiam estar te enganando alucinadamente, ou podiam estar dizendo a verdade, alguns enganavam, outros nem tanto. Diga. Ele morreu no domingo, só a Folha circulava na segunda, na época? Não, o Estadão circulava. Foi no domingo, inclusive eles me deram folga, o chefe de reportagem falou, você vai morrer antes que eles, se continuar nesse ritmo, porque era de manhã, de tarde e de noite e nesse estresse constante. Você vai acabar morrendo antes que ele, é melhor você folgar nesse fim de semana, que provavelmente não vai chegar até o próximo. Ou você folga nisso ou você não folga nunca mais. Aí no domingo, 4 horas da tarde, ligaram e disseram, olha, acabou a folga porque é hoje. Isso eu acho que foi o desafio mais... Agora, apuro, do ponto de vista físico, foi a Argentina, né? No tempo de correspondente na Argentina, houve vários episódios de pressão psicológica, para não dizer física, né? Entraram em casa, roubaram dinheiro, entraram em casa de novo, roubaram bijuterias que minha mulher guardava, escondia e tal. Inclusive porque visivelmente era coisa da repressão, porque a primeira vez que roubaram dinheiro,
levaram as notas de 50 e de 100 dólares que estavam numa gaveta. Estamos falando de uma época em que a segurança na Argentina era absoluta, você não tinha esse tipo de preocupação de esconder o dinheiro, sem contar que tinha acabado de terminar a Guerra das Malvinas, e era complicado você ter depósito bancário, manter depósito bancário em dólar. Então deixava o dinheiro em casa. Entraram, levaram notas de 50 e de 100 e deixaram notas de 20 dólares que estavam na mesma gaveta. Não conheço nenhum ladrão comum que te deixa esse tipo de coisa. E aí, uma semana depois da última entrada em casa, eu saí para almoçar com meus 3 filhos e minha mulher ficou, porque ela cismou que eles voltariam, como de fato voltaram. Então, o cara entrou, foi pela porta de serviço do apartamento, e a gente tinha posto finalmente aquelas tranquinhas, trinquinho de levantar e fechar. Né? E o cara tentava, com o que parecia ser uma carteira de identidade, destravar o trinco. E ela olhando com o amortecedor que a gente tinha trocado do carro na mão para acertar na cabeça dele se ele conseguisse abrir. Olhando, ela é uma gata e um gato, no sentido de que não faz barulho nenhum, né? Olhando no olho mágico e vendo o cara tentar fazer e tentando pegar ainda a carteira de identidade do cara. Até que nós voltamos do almoço pela porta principal, gritando, brincando, rindo, etc. E o cara se tocou e se mandou. Aí chamamos finalmente a polícia, sabíamos que era inútil, né? Se era a própria repressão. O cara a minha mulher falou para ele, olha, ele apoiava a mão no batente da porta, de madeira, tem digitais. Ah não, madeira não pega digital. O que você ia fazer? Acho que sufoco foi esse. Quer dizer, nas guerras centro-americanas também teve alguns momentos de cair em fogo cruzado, guerrilha, exército e tal. Mas esse da Argentina a pressão era maior porque era cotidiana. Né? Mesmo, especialmente depois da Guerra das Malvinas, porque aí aconteceu o seguinte. Eu conheci aqui em São Paulo, nas férias, um tal de Eduardo Pereira Rossi, que não é parente meu, mas era um dos 7 comandantes montoneiros. Portanto, uma das 7 pessoas mais procuradas da Argentina. Aí terminou as férias, eu voltei, começou a Guerra das Malvinas, e eles, não sei por que misteriosas razões, tinham contatos com o Exército, informação sobre o Exército, etc. Esse cara volta para a Argentina e um dado dia, um sábado, ele aparece na minha casa, toca o telefone, pergunta se pode subir. Eu falei, pode, claro, já está aí, tocou a campainha, se estão te seguindo. Conversamos 2 horas, sei lá, na saída ele falou, olha, você vai lá da sacada e vê se eu dobrar a esquina, tudo bem. Se eu não dobrar a esquina me prenderem antes, você denuncia. E uma semana depois foi morto num enfrentamento com a polícia, e a partir daí eu comecei a ter todo tipo de problemas com... me seguirem na rua, enfim, foi bastante desagradável. E qual é a última? Satisfação. Foi também a Argentina, né? Porque pela primeira vez, estamos falando de um tempo sem internet, teve retorno do leitor. Né? Os argentinos que se exilaram no Brasil, inclusive eu publiquei, quando me despedi do posto, a carta que eles me mandaram, que é uma coisa que eu acho que é a maior condecoração que eu já recebi na profissão. Agradecendo a cobertura e se sentindo, enfim, representados pelo trabalho que eu fiz lá, especialmente na área de direitos humanos. Então a Argentina também foi, ao mesmo tempo, o maior sufoco e a maior recompensa.